Diz assim a palavra do Senhor: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus, que o Senhor perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, por Jesus, seu Filho, e abençoe, Senhor, esta exposição, esse estudo bíblico, para que o Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo, Senhor, conduza e nos instrua, nos ilumine nos textos e abra também o nosso coração para receber a sua palavra e agirmos de tal maneira, Senhor, nesse mundo tão triste, tão pecador, de forma a iluminar e a levar esperança aos perdidos e glorificar o seu nome santo. Em nome de Cristo nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos começando a estudar, começamos a semana passada a estudar o terceiro mandamento, que é o mandamento que fala sobre o nome de Deus, né? A reverência ao nome santíssimo de Deus, ao bom uso desse nome santo. E hoje, porém, nós vamos fazer uma pausazinha, né? Nessa nossa série. Retornaremos assim da próxima Escola Bíblica Dominical, mas hoje eu gostaria de falar sobre o reino. Esse é o meu tema, até coloquei lá no grupo: o reino eterno de Cristo, interpretando os reinos deste mundo. Esse é o meu tema hoje, né? Vou repetir aqui: o reino eterno de Cristo, interpretando os reinos deste mundo. Por que eu vou falar sobre esse assunto hoje? Porque semana que vem nós vamos votar, né? Todo mundo vai votar. E eu poderia não falar do assunto, mas eu achei por bem que é um momento tão importante na nossa vida pessoal, a vida do país. E os cristãos, eles têm um papel tão fundamental nisso, como todo tipo de ação dentro da sociedade. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo nos chamou de sal da terra e luz do mundo, né? Que esse é um momento tão importante da história da nação, da vida, da nossa vida neste mundo aqui, do país que nós vivemos, no momento de eleição, de escolha de novos governantes, assim por diante. Que eu achei por bem trazer um estudo, irmãos, que viesse iluminar esse ato do voto, né? Porque é alguma coisa que nós devemos fazer, é um privilégio, é uma dádiva de Deus nós podermos votar. E nós devemos fazer isso com tudo que nós praticamos, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Você lembra daquele texto lá de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Quer dizer, isso envolve toda a nossa ação. Fazei tudo para a glória de Deus. Outra parte, o apóstolo Paulo diz assim: e tudo que fizerdes, está lá em Colossenses, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que nós fizermos, as mínimas coisas, até quando você faz uma coisa bem assim pequenininha, como as coisas mais importantes, tudo deve ser feito em nome de Jesus. Olha só, nós estamos estudando, né, sobre o nome de Deus. Eu levo o nome de Jesus para onde eu for, para o que eu fizer. Então eu devo fazer tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu devo fazer em nome do Senhor Jesus. Olha que responsabilidade, né? Dando por ele graças ao Deus Pai, né? Então o ato do voto não é uma coisa sem significado. Nós vamos votar em alguém que vai ficar lá um período, anos ali governando, e a decisão dessas pessoas, seja governador, presidente, senadores, enfim, esses cargos que vão agora, vão concorrer vários cargos, né? Enfim, todos esses cargos públicos, as decisões dessas pessoas vão influenciar milhões de brasileiros. Então não é uma coisa assim que nós possamos ir lá fazer
vou lá, como se não fosse sem significado. Não, é uma coisa muito importante. Só que existe uma diferença, assim, extrema mesmo, entre a maneira que o cristão faz isso e a maneira que o ímpio faz isso, né? Então, esse é um ato importante tanto para o ímpio como para o cristão. Só que o ímpio, ele faz isso como ímpio. E ele, fazendo isso como ímpio, ele tem uma atitude, quando ele vai lá votar, né? Ele chega lá naquela cabine de votação, ele chega ali com uma atitude ímpia, uma atitude idolátrica, uma atitude pecaminosa, porque tudo que o ímpio faz não é para a glória de Deus, não é em nome de Jesus, não é dando graças ao Pai por meio de Cristo, mas é para si mesmo e para os seus ídolos e para o seu pecado. O cristão, como tudo que ele faz, quer coma, quer beba, e também no próximo domingo, quando ele chega lá para ele votar, na verdade já agora nessa fase de campanha, essas coisas todas, quando ele fica pensando, quem vou votar, o que eu vou colocar na internet sobre essas coisas, tudo isso, o cristão ele tem uma maneira diversa, completamente oposta, completamente diferente do ímpio, porque ele faz tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus, dando graças ao Pai por meio do Filho de Deus. Então, nós temos que entender isso. Mas para nós entendermos o que significa isso, nós temos que... O que significa, pastor, eu fazer tudo em nome de Jesus, e eu especificamente votar em nome de Jesus Cristo, né? E eu realizar aquele ato para a glória de Deus, e eu lidar com as questões políticas de forma cristã, e de forma a que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. O que significa isso? Bom, a Bíblia não nos deixa cegas. A Bíblia, ela não nos deixa assim, sem o direcionamento. Na verdade, como o apóstolo Paulo diz, ele diz lá em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para toda boa obra. Então, tudo que eu preciso saber, como é que eu faço isso e aquilo em nome de Jesus, dando graças ao Pai por meio do Filho de Deus? Como é que eu faço tal coisa para a glória de Deus? Está na Bíblia. Não que a Bíblia ela tenha um mandamento específico para cada detalhe da minha vida, senão ela não tem. Mas ela tem os 10 mandamentos e ela tem as orientações, tanto no Antigo como no Novo Testamento, interpretando esses 10 mandamentos, de maneira que, ainda que ela não especifique cada detalhe da minha vida, mas ela dá princípios em que eu posso tomar decisões de acordo com esses princípios, então de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida está na Bíblia. Por isso que eu tenho que estudar a Bíblia, meditar na palavra, ouvir pregações, por isso que os pastores têm que pregar a Bíblia, para que as pessoas elas possam cada vez mais agir de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós temos que olhar para a Bíblia. E a Bíblia, ela fala como teve um grande teólogo do passado que colocou nesses termos, isso realmente está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Está na Bíblia o quê? Está na Bíblia a questão da cidade dos homens e da cidade de Deus. Está na Bíblia a questão de que existe este mundo, de que existe a humanidade que vive para si mesmo, que vive para o seu pecado, que vive para os seus ídolos, mas que há um Deus que reina absoluto sobre todo o universo e que tem um povo dele aqui no meio dessa desordem, dessa idolatria, um povo que pertence a uma outra cidade, um povo que pertence a um outro reino, um povo que está inserido aqui neste mundo, que não é tirado do mundo. Você lembra como o Senhor Jesus Cristo disse? Não peço que os tires do mundo. Então, esse povo ele não é retirado imediatamente do mundo. Não, esse povo está aí no mundo, mas ele não pertence mais ao mundo, ele pertence agora ao reino de Cristo. E esse povo, por causa disso, então, devido ao fato de ele não ser mais esse povo da cidade dos homens, mas da cidade de Deus, o teólogo que eu citei foi Agostinho, e Agostinho diz assim, que essas duas cidades, cada uma vive de forma diversa. O que pertence à cidade dos homens vive para si mesmo em oposição a Deus, e não dá glória a Deus. O que pertence à cidade de Deus vive
para a glória de Deus e dar toda a honra a Deus, toda a glória a Deus. Então existem dois povos. Então, quando eu penso nas questões de política, de trabalho, de casamento, de tudo, eu vou pensar de acordo com uma pessoa que pertence à cidade de Deus, de acordo com uma pessoa que pertence à cidade que dá honra e dá glória a Deus, e não vou pensar mais como os ímpios e como aqueles que pensam nesse mundo. Então, por exemplo, as pessoas vão votar neste próximo domingo, os ímpios eles vão votar ou por votar, né? Às vezes com muito desânimo, vai lá votar, porque tem que votar mesmo, ou vai votar, assim, pondo toda a esperança naquelas pessoas que ali ela quer que seja eleita, né? Como se aquelas pessoas fossem os salvadores da vida dela. O cristão não faz nada disso. O cristão não trata esse momento com desleixo, com descaso, não, porque o cristão não trata nada com descaso, porque tudo ele deve fazer para a glória de Deus. Então como é que ele vai tratar alguma coisa com descaso? Ainda mais uma coisa dessa tão importante. Então o cristão não vai chegar lá, tem que ir mesmo, vou lá. Não, o cristão ele vai fazer isso como um culto a Deus, para honrar a Deus com aquele ato, e como tudo que ele faz na vida. E ele vai fazer isso, vai votar numa pessoa, vai escolher uma pessoa, ou não vai escolher ninguém, enfim, isso aí é variável, né? Mas a partir do momento que ele escolhe uma pessoa, ele não está confiando que aquela pessoa vai salvá-lo, porque ele não espera a salvação dos homens, né? Ele sabe que o único Salvador é Jesus Cristo, mas ele vai votar naquela pessoa como um dever, e de que dentro do sistema do governo, daquilo que Deus instituiu, das autoridades que Deus instituiu, ele entende que aquela pessoa é a melhor ali para aquele cargo, né? Então ele vai fazer tudo de forma a glorificar a Deus, mas nunca de forma despreocupada, de qualquer jeito, nem idolátrica. Ele vai fazer tudo para a glória de Deus, né? E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de falar. Para que a pessoa chegue lá e tenha esse entendimento, chegue numa cabine eleitoral com esse entendimento, com essa compreensão, existem alguns princípios bíblicos gerais que tratam desse assunto, e do meu tema aqui, né? E que mostram, então, como é que ela vai interpretar os governos e os reinos deste mundo, como é que ela vai olhar para os governos deste mundo, para essa eleição, para a situação presente que nós estamos vivendo, para o que pode acontecer, dependendo de quem vai ser eleito, seja aqui no Estado, seja no país, e nos diversos cargos aí que vai ter eleição, a respeito da eleição. Então, como é que ele vai interpretar isso? Ele vai interpretar isso como um cidadão da cidade de Deus. Ele vai interpretar isso pelo reino de Deus. Os ímpios, eles interpretam isso pelos reinos do próprio mundo, porque eles vivem sobre isso aqui. Mas o cristão, ele interpreta tudo pelo reino de Cristo. Por isso que eu coloquei aqui o tema, o reino eterno de Cristo, interpretando o reino deste mundo, e não o inverso, né? Não é o reino do mundo que vai ditar o reino de Cristo, mas é o reino de Cristo que vai ditar, que vai interpretar, que vai iluminar todas as questões aqui dessa vida. E o cristão ele tem que viver assim tudo, irmãos, tudo que ele fizer, interpretando tudo pelo reino de Cristo, sabendo que o Rei único é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador é o Senhor Jesus Cristo, e essas verdades, esse fato, ele pode ser colocado aqui em 4 aspectos que eu queria tratar muito brevemente nessa manhã. E eu vou finalizar fazendo algumas aplicações, tá bom? Eu vou citar aqui cada aspecto. A primeira verdade é que a Bíblia ensina que Deus criou um mundo bom, mas que houve a queda, mas que existe o reino de Cristo e a graça de Deus. Essa é a primeira verdade que o cristão ele tem que levar em consideração, inclusive quando ele trata dessas questões políticas, que Deus criou um mundo bom, ocorreu a queda, mas existe a graça de Deus, graça comum e a graça especial, e o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade. Depois eu vou explicar e aplicar. Segunda verdade que nós vamos olhar aqui, irmãos, é que existe, então,
esses dois reinos, ou essas duas cidades, como diria Agostinho. Existe o reino de Cristo e existe o reino dos homens. Existe o mundo que o Senhor Jesus, tantas vezes nós já lemos aqui em João, o mundo, esse mundo pecador, mas existe a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, o reino de Cristo que habita no coração daqueles que amam o Senhor. Essa é a segunda grande verdade. A terceira grande verdade é que o reino de Deus, ele é soberano, inclusive sobre o reino deste mundo, inclusive sobre os governantes maus, inclusive sobre os governantes que são malignos, e que tudo isso Deus opera de maneira que o resultado final será a sua glória. Essa é a terceira verdade. E a quarta e última verdade que eu quero falar nessa manhã aos meus irmãos é que o reino de Cristo vencerá. Aconteça o que acontecer, Cristo vencerá. Então não importa o que aconteça, não importa o que vai ocorrer nessa eleição, é totalmente insignificante quem vai ser eleito, não vai interferir em nada sobre Deus, sobre Cristo. E Cristo vencerá, seja um, seja outro, aqui no Estado, no Brasil, não importa. Cristo não depende em nada. A vitória de Cristo, a vitória do reino de Cristo, independe totalmente do que ocorre aqui na política nacional, ou até nos Estados Unidos, na Europa, ou até em relação a essa guerra perigosíssima que está lá na região da Ucrânia, Rússia e assim por diante. Não importa o que aconteça, Cristo vencerá. E Ele está dirigindo todas as coisas para essa vitória final, para a sua glória. Então, se nós cristãos, nós cremos nisso, nós cremos em todas essas coisas aqui que eu vou falar. E se nós cremos nisso, quando nós chegamos lá na cabine de votação, diante dessa verdade, nós não vamos votar como ímpio, porque o ímpio que não crê nisso, o ímpio não acredita nessas coisas, mas nós acreditamos nessas coisas, nós acreditamos nessas verdades. Então, vamos olhar agora para cada uma dessas verdades. A primeira verdade, então, meus irmãos, é que Deus criou um mundo bom, por isso que eu comecei aqui com Gênesis. Tudo que Deus fez é bom, Gênesis 1. Gênesis 2, Deus colocou um teste para o homem. Gênesis 2 tem uma repetição com alguns detalhes a respeito da criação. Aí Deus coloca lá um teste para o homem, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Gênesis 3, o homem come, junto com a sua esposa, daquela árvore, desobedece a Deus, levado por Satanás, levado pelo maligno, né? Ouvindo o diabo e não ouvindo a Deus. A partir daí, então, tem a queda. O que aconteceu fundamentalmente entre o antes e o depois da queda? O que aconteceu? Aconteceu, a grande diferença é essa aqui que está na tentação primordial da serpente. Quando a serpente diz assim, no versículo 4, leia comigo aí, Gênesis 3, versículo 4, quando diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui está. A mulher viu que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, comeu, deu para o marido comeu com ela. Então, qual foi a tentação primordial? Deus não é bom, Deus está mentindo, Deus não é digno do seu serviço, da sua adoração. Quebre o vínculo com Deus e seja o seu próprio Deus. É isso. E o homem ouviu isso, e a partir daí, o fundamento, a essência da vida de todo homem é a cidade dos homens. A partir daqui surgiu a cidade dos homens caídos, pecadores. A partir daqui, o homem não serve mais a Deus, mas o homem é autônomo, o homem é senhor do seu próprio nariz, das suas próprias decisões, e ele estabelece deuses de acordo com a sua vontade. O Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, que ele não vai ouvir a verdade de Deus, mas ele vai raciocinar e criar deuses de acordo com as suas, ou como Paulo fala também lá na carta de Tito, se eu não me engano, estou confundindo agora, mas que ele diz que vão ouvir pessoas de acordo, falsos profetas, de acordo com as suas próprias concupiscências, de acordo com os seus próprios
desejos e vão criar ídolos de acordo com a sua própria pecaminosidade. Então Deus é muito santo, Deus é o Senhor, eu não quero mais adorar esse Deus, eu quero viver por mim e eu vou criar deuses de acordo com a minha vontade e que deuses que me agradam. E aí os homens vão viver então em idolatria. Eles são seres religiosos, eles não podem deixar de adorar alguma coisa. Então o que eles vão adorar? Eles vão adorar ídolos criados por eles. E essa é a essência do homem. É a essência também dessa vida, da cidade dos homens, a opressão. Porque imediatamente a opressão, o ódio, a destruição do próximo. Porque quando se quebra a primeira tábua da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, imediatamente também se quebra a segunda tábua da lei, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aquele Adão que ficou tão feliz com Eva, passa a acusar Eva. Ele diz, não é? No versículo 12, leia também, por favor. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, a partir daqui, o que acontece na cidade dos homens? Na cidade dos homens vai ter a idolatria e a acusação, a opressão, o ódio contra o próximo. São essas duas coisas que existem no mundo: idolatria e opressão e ódio e maldade e perversidade uns contra os outros. De forma que, especialmente se você é mais forte, e no caso aqui o homem é mais forte, né? Ele usa da sua força não para servir, não para proteger, mas para oprimir. Então, a partir daí, a sociedade humana vai ser nesse ritmo: idolatria e ódio, idolatria e opressão, idolatria e egoísmo, maldade e perversidade. Caim mata Abel. O descendente de Caim, Lameque, é pior ainda que Caim. E a maldade vai se multiplicando. Se você é forte, você vai oprimir o fraco. Você vai destruir o próximo. É isso que há no mundo. De forma que aquilo que Deus criou vai sendo cada vez mais desfigurado. As relações humanas vão sendo, em vez de serem relações de serviço e amor, vão se tornar relações de se servir do próximo, de ódio e de opressão. É assim que vai acontecer. Porque falta o culto, falta a adoração, falta o amor a Deus. Quando falta o amor a Deus, tudo é destruído. A partir daí, meus irmãos, todas as instituições vão sendo denegridas, vão sendo destruídas. A primeira delas é o casamento. A família. Onde foi que aconteceu o primeiro assassinato? Dentro da família. Onde foi que aconteceu a distorção? A primeira instituição foi distorcida, foi modificada. A família, quando o Lameque mesmo decidiu casar com duas mulheres, que Deus criou a monogamia, não a bigamia, a poligamia. E aí vai homossexualismo, a destruição. Tudo vai sendo desfigurado, tudo vai sendo destruído, tudo vai sendo mudado. E vai entrando perseguição, sofrimento, guerras, maldade. Tudo isso, meus irmãos. As instituições vão sendo desfiguradas, vão se estabelecendo instituições nesse ritmo e nessa essência da idolatria, da opressão, da maldade, da perversidade, de maneira que essas coisas vão se tornando com o tempo também tradicionais, né? Então, na medida que os homens vão modificando aquilo que Deus criou, vão transtornando a boa criação de Deus no seu pecado, na sua idolatria, na sua maldade, no seu ódio, na sua opressão, eles vão estabelecendo instituições opressoras. Eles vão idolátricas e opressoras. O Brasil que nós vivemos, e o mundo inteiro, mas vamos falar aqui em termos de Brasil, é a demonstração do pecado. É um país idólatra, um país cheio de maldade, um país cheio de perversidade de todo tipo, de toda forma. Um país onde ninguém confia em ninguém, onde as pessoas não acreditam mais nos políticos, não acreditam mais nem em padres e pastores, nas autoridades, vai se perdendo, porque o que se vê por todo lado é idolatria, é mentira, é engano, é perversidade, é maldade. E as instituições, elas começam a funcionar nessa forma.
E elas vão se tornando tradicionais. Elas vão se tornando cada vez mais idolátricas, cada vez mais opressoras. Assim, a família, o Estado, a escola, as universidades, tudo vai sendo invadido por essa idolatria, por esse pecado e por essa opressão. E as pessoas, então, passam a viver uma vida muito difícil. Esse mundo é um mar de lágrimas por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da maldade humana que vem aí logo atrás da idolatria. Mas, graças a Deus, que essa não é a última palavra, existe aquilo que nós chamamos de graça comum. Se não fosse a graça comum, essa situação se tornaria tão insuportável que a vida humana se tornaria totalmente inviável, irmão. Se não fosse a graça comum de Deus, você não poderia ter saído da sua casa hoje para vir aqui. Eu não sei se vocês param muito para pensar nisso, mas se não fosse a graça comum de Deus operando nesse mundo, nós não poderíamos nem colocar o nosso pé fora de casa. A maldade seria tal que você seria morto só de sair de casa. Mas existe a graça comum de Deus. O que é a graça comum de Deus? Eu acho que os irmãos aqui já sabem a diferença entre graça comum e graça especial. Graça comum é a operação graciosa de Deus contendo o pecado e a maldade no mundo em geral, no meio dos ímpios mesmo, né? E a graça especial, como o próprio nome diz, é a graça especial, é aquela que ele dá somente à sua igreja, somente ao seu povo. Então existe a graça comum e existe a graça especial. E o que é que nós vemos aqui em Gênesis? Que temos tudo isso aqui já, idolatria, pecado, o Adão já falando da Eva, mas nós temos a graça comum. Porque, vou só dar um exemplo aqui, no versículo 16, quando Deus traz a maldição sobre a mulher, ele dizia: a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Maldição, mas também graça comum. A mulher iria engravidar. A gravidez é uma bênção. E é graça comum de Deus. Deus deu essa graça. A mulher ainda pode engravidar. Vou dar mais um exemplo aqui para afirmar. Sobre o homem, o Senhor diz no versículo 17: por quando deste ouvidos a tua mulher, comer da árvore que ele disse não comerás, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldição. Espinhos e cardos também te produzirá, comerás erva do campo, no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. O que é isso? Maldição. Mas está a graça comum aqui? Está, irmãos, porque a terra vai dar o pão. Porque quando o Senhor diz aqui, no finalzinho do versículo 17, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, mas tu vais comer dela. Ela vai dar pão, ela vai dar fruto. Os animais vão dar leite, as vacas vão dar o leite, vai nascer a verdura, vai nascer a fruta, o sol vai nascer, o sol vai queimar, mas ele vai trazer também benefícios. Tu vai suar, mas tu vai ter trabalho, tu vai ter a bênção de comer todos os dias, porque é graça comum. E assim, a graça comum, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que Ele não permitiu que a humanidade se autodestruísse no seu próprio pecado, na sua própria opressão. Mas o que Ele faz? Ele opera de tal maneira em que as próprias instituições que vão sendo desfiguradas pela humanidade, na idolatria e no ódio uns aos outros, Deus vai operando de tal maneira, Deus vai usando de certos meios, por seu Espírito e por sua graça comum, de forma que isso não é totalmente, digamos assim, vou falar assim, isso não se torna totalmente demoníaco. Isso não se torna maligno ao ponto de que a maldade destrói a própria humanidade. Se Deus não operasse, a humanidade se autodestruiria, seria impossível a vida. Entende, irmãos? O próprio homem mataria o homem, o próprio homem destruiria a si mesmo, mas Deus, a graça comum também é um freio que Deus vai colocando para que a humanidade, ela não
não se destrua. Mas não é só a graça comum. Se fosse só isso, seria ainda muito triste, porque no final todos morreriam e iriam para o inferno. Mas nós temos a graça especial. E a graça especial está exatamente em Gênesis 3,15. Vamos ler de novo? Que o Senhor diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É Deus falando com o diabo e dizendo para a serpente: eu vou pôr uma inimizade entre ti e a mulher. Eu farei isso, eu farei isso. Eu trarei a semente da mulher, e a semente da mulher vai pisar na tua cabeça, serpente, e vai libertar a humanidade. É a graça especial. Ele diz aqui: eu vou trazer um rei. O homem era o rei aqui, né? Deus criou o homem como vamos dizer assim, como o representante do rei do universo, que é o próprio Deus, né? E o homem reinaria, dominaria sobre a criação, mas o homem traiu a Deus e se submeteu a Satanás. Mas o Senhor diz aqui: eu vou quebrar o poder dessa aliança maligna entre o diabo e o homem através de uma semente, de um homem que virá e vai pisar na cabeça da serpente e vai libertar a humanidade. Quem é esse homem? Jesus. É a graça especial. A partir daqui, aqui já é graça especial, porque aqui Deus já prega o evangelho para Adão, para Eva. Deus é o primeiro pregador do evangelho. Aqui é o proto-evangelho, aqui é a primeira pregação do evangelho. E Deus prega o evangelho para Adão e Eva. E Adão e Eva creem. E nós cremos que eles foram salvos, eles creram. E Eva ficava esperando: vem o descendente, vem esse libertador. Claro que eles não entendiam muito ainda, como nós já entendemos, porque a revelação de Deus ela foi progressiva. Então, a graça comum foi agindo no próprio Adão, em Abel, em Sete, em Enoque, na família piedosa, depois em Abraão, aliás, antes disso ainda, em Noé, e daí em Abraão, Isaac, Jacó, entre os israelitas, nos santos ali que Deus foi levantando naquela época, profetas, reis, sacerdotes, tudo graça comum. Então veio Jesus. E aí Jesus Cristo veio e é o Deus homem que morre numa cruz para nos salvar. E aí ele morre, é sepultado, sobe ao Pai, e ele está reinando no coração dos seus discípulos por meio do seu Espírito. No Atos capítulo 2, ele envia o Espírito que expande a igreja, e a igreja, tudo graça especial, graça que Deus só está dando ao seu povo. A igreja ela vai se espalhando por obra do Espírito Santo, e esse é o povo da cidade de Deus, a igreja. A igreja é objeto, e é o único povo que é objeto da graça comum, da graça especial. A graça comum está aí para todos. Quando esse sol levantou hoje, foi para todo mundo. Mas a graça especial aqui é só para vocês. E só para o Senhor, quem o Senhor quiser trazer aqui para a igreja e para as outras igrejas, entendeu? A graça especial, ela é para o seu povo. A graça comum é para todos. Mas essa graça especial é a mais importante. É verdade que a graça especial está ligada também à graça comum, porque se não fosse a graça comum, Deus não poderia. Falei, não gosto de falar assim. Deus pode tudo, né? Mas Deus, ele salvaria a humanidade, o seu povo, parte ali daquela humanidade, por meio tanto da graça comum como da graça especial, porque a humanidade tinha que ser preservada pela graça comum, e a humanidade seria salva pela graça especial. Então, na verdade, é só uma graça no final das contas, só que os alvos, eles são diferentes. Mas veja, meus irmãos, Cristo reina no coração do seu povo, da sua igreja, e Cristo voltará muito em breve para estabelecer esse reino de forma total, absoluta, mas isso só no futuro. Nesse período que nós estamos aqui, em que nós estamos na cidade dos homens, e a cidade de Deus está apenas em alguns, que são parte da igreja, nesse período nós estamos numa fase em que existe a maldade, a idolatria, a maldade humana operando, e o diabo agindo em tudo isso, né? Ainda que ele já tenha sido
como diz lá em Apocalipse, não é meu assunto hoje, né? Mas ele já foi amarrado quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, e o Espírito Santo já se espalhou por toda a terra, mas esse é um outro assunto. Mas o diabo ainda está aí agindo. E o que acontece então, meus irmãos? É que nesse meio tempo, enquanto Jesus Cristo não volta, Jesus já está reinando, já reina sobre todo o universo, já reina de forma especial no coração dos seus eleitos, da sua igreja, vai reinar no futuro de forma total e absoluta, quando ele trouxer novo céu e nova terra, mas agora é a fase que nós chamamos do já e do ainda não, ou seja, Jesus já reina no coração da sua igreja, mas ainda não reina no sentido de que ele veio estabelecer o seu reino de justiça, condenar os homens ímpios e o diabo. Isso ainda não aconteceu. Nós estamos numa fase ainda do já e do ainda não. E nessa fase, o que está ocorrendo? A graça especial de Deus está evitando que a vida se torne impossível, está promovendo a vida, em muitos sentidos, a graça comum, e a graça especial está agindo na igreja, e através da igreja tem uma influência sobre os de fora. Tanto que o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos o quê, irmãos? O sal da terra e a luz do mundo, né? Então tem uma influência naqueles que são de fora. Pois bem, mas nesse período, o que ocorre? Temos duas operações. Temos a idolatria, temos a maldade humana e temos a graça comum de Deus agindo, impedindo que essa coisa se torne insuportável. E temos a graça especial pela igreja, operando também, fazendo com que haja sal e luz. E essas coisas trazem sensível melhoria ao mundo em geral. A graça especial e a graça comum de Deus abençoam este mundo, né? Mas então temos essas variações. Às vezes, Deus retém a sua graça, soberanamente, não sabemos exatamente porquê, mas Ele retém a sua graça, tanto comum como especial. Às vezes Ele dá menos graça numa geração, num país. E a maldade humana, a idolatria cresce muito, e o sofrimento também cresce muito. A idolatria, a opressão cresce demais. As instituições se tornam tradicionalmente perversas. A questão do racismo, a questão da opressão à mulher, a questão da pobreza, da miséria, a questão da escravidão. Todas essas questões são geradas pela idolatria e pela maldade humana. E às vezes, isso se torna quase insuportável. Quase insuportável. O sofrimento, a dor, a opressão que o homem inflige sobre outros homens é muito grande. E às vezes isso se torna tradicional, isso se torna costumeiro, isso se torna institucionalizado. E passa-se anos, décadas, séculos naquele tipo de opressão. Quando Deus, por motivos que só Ele sabe, mas são sempre justos e bons, retém a sua graça e permite que a coisa fique muito terrível, muito terrível. Mas então há momentos em que Ele traz a graça comum e opera também através da graça especial. E essas coisas existem como que transformações, revoluções, renovações, e essas coisas são aliviadas. Aí diminui o racismo, aí diminui a opressão contra a mulher, aí diminui a pobreza, as coisas melhoram, tudo é graça. Irmãos, nós temos aqui, é um ponto que eu quero falar agora com os irmãos, na verdade meu segundo ponto, Romanos capítulo 13, abra a sua Bíblia aqui, por favor. Romanos capítulo 13. Nós temos o apóstolo Paulo, ele falando e mostrando claramente aqui que uma das expressões da graça comum de Deus são as autoridades. Aqui em Romanos 13 nós temos um exemplo de graça comum, que são as autoridades instituídas por Deus, e graça especial, que é o que Deus opera no coração de seus eleitos. Romanos capítulo 13 começa assim: toda alma
esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui nós temos a graça comum, geral. Aonde, pastor? Na instituição das autoridades. Deus instituiu os governos, Deus instituiu as nações, Deus instituiu governos, para que esses governos tornassem a vida possível, porque os governos eles têm um poder da espada, eles têm um poder físico dos exércitos, das armas, para impor a ordem, para organizar a sociedade, para que aqueles malignos, perversos que são capazes de matar, de estuprar, fazer coisas terríveis, eles sejam contidos pela espada, sejam contidos pela lei. A lei pesa sobre eles, e tudo isso é a graça comum de Deus, porque se não existissem governos, quem instituiu as autoridades, segundo Paulo aqui, foi Deus. Se não existissem governos, se existisse uma anarquia absoluta, a vida seria impossível, porque era homem matando homem, não tinha lei, não tinha processo, não tinha justiça, não tinha julgamentos, não haveriam penas, condenações. Então isso tornaria a vida impossível. Então Deus institui, para este mundo mal, Deus institui as autoridades para que a malignidade dos homens seja contida, para que os homens, por medo da espada, ouçam isso, eles não cometam crimes cada vez piores. Graça geral, graça comum, mas existe a graça especial que só está nos eleitos, só está nos cristãos. Que os cristãos, olha a diferença que Paulo diz. Um homem mau, ímpio, ele obedece o Estado por medo da espada, mas o cristão não obedece o Estado por medo da espada. Ele tem um princípio muito mais elevado, porque o cristão ama e serve a Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz aqui, versículo 5: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos. Quem? Vocês cristãos romanos. Que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, a minha consciência é que dita a minha obediência e não a espada. Eu não vou temer somente o castigo, mas a minha questão grande, mais importante, é a minha consciência. Pode ser que não tenha nenhum policial, pode ser que não tenha nenhum fiscal público, pode ser que ninguém venha descobrir o que eu fizer de mal, mas eu não farei, porque eu amo o Senhor, porque eu amo o próximo. Paulo diz aqui, a lei se resume nisso: amar a Deus, né? Ele não cita aqui, mas já está implícito, amar ao próximo como a ti mesmo. O amor, versículo 10, não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A minha consciência está presa pelo amor de Deus. Deus me amou, eu amo a Deus, eu fui salvo em Cristo, eu recebi a graça especial do Espírito Santo. Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, de maneira que eu não vou matar o meu próximo. De maneira que eu não vou adulterar, destruir a família do meu próximo. De maneira que eu não vou roubar o meu próximo. Ah, mas ninguém vai descobrir. Isso pode ser feito escondido. Mas Deus sabe. E a minha consciência sabe. E eu sei que isso é errado. Então eu não preciso da espada.
a espada, tendo a espada ou não. O que é importante para mim é o amor. E a minha consciência está presa ao amor. Isso é graça especial. Então aqui nós temos a graça comum, que é a todos, que é através do governo, mas a graça especial está na igreja, está no meio dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, então somente no meio deles. Então, meus irmãos, eu quero estabelecer aqui nesta manhã que as autoridades, que os governos que estão aí, por piores que sejam, é melhor tê-los do que não tê-los. Porque se não existissem esses governos, a vida seria impossível. Esses governos, por pior que sejam, são graça comum de Deus, para que a vida se torne possível. É claro que há variações disso, há governos que se tornam extremamente malignos e perversos por causa, muitas vezes, da retenção da graça de Deus, comum de Deus. Como eu disse, Deus tem os seus propósitos até nisso, e eles passam a oprimir extremamente os seus cidadãos, assim por diante. Mas mesmo assim, irmãos, ainda é melhor com eles do que sem absolutamente nada. Sem governo nenhum, a vida se tornaria impossível. E aí, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? É que isso me leva ao meu terceiro ponto, que o Senhor tem um controle tão grande sobre essas coisas e tem um propósito tão grande, sempre o propósito dele é a glória dele e o bem da igreja, que não importe quem, no final das contas, vai nos governar, está nos governando e vai nos governar. Não importe quem governa e vai governar as outras nações. Não importe o que esteja acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Eu tenho que saber de uma coisa: o Senhor está no controle. O Senhor, Ele está soberanamente dirigindo autoridades, dirigindo governos, dirigindo nações. E está instituindo esses reinos, mesmo que sejam reinos maus, mesmo que sejam reis, mesmo que muitos desses reis sejam homens extremamente perversos. Mas até nisso, Deus tem um controle. Deus tem um controle sobre o diabo, gente. O diabo só está aí porque Deus quer, né? Então, as autoridades, por piores que sejam, Deus tem um propósito nelas. Vocês sabiam disso, meus irmãos? Eu vou provar aqui com as Sagradas Escrituras, tá? Tem muitos princípios bíblicos que poderiam nos levar a concluir isso, mas tem um versículo aqui que eu acho assim maravilhoso nessa questão e que nos traz muita tranquilidade. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Esse texto está aqui, Paulo cita esse texto lá em Romanos capítulo 9. É um texto muito interessante que diz assim. Eu vou ler desde o 13, tá bom? O importante é o 16. Bora ler o 13 para pegarmos aí bem o contexto. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 9:13: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. De quem está falando aqui a Bíblia? De Faraó. Faraó era aquele homem perverso que odiava o povo de Deus, que quando Moisés chegou e disse assim: Olha, em nome do Senhor eu venho, deixa o meu povo ir. Faraó olhou assim para Moisés e disse: Quem é o Senhor? Não conhece o Senhor. Um homem que nem conhecia Deus e falava de Deus com o maior desprezo e que se sentia o próprio Deus. Era extremamente orgulhoso, soberbo e estava maltratando o povo de Deus. Estava fazendo o quê, irmãos? Oprimindo as pessoas. Era um idólatra opressor. Mas olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 16.
mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quem é que estava mantendo o Faraó, esse rei perverso, idólatra e opressor? Quem é que estava mantendo? O Senhor. O Senhor mantém todos os reis perversos, todos os presidentes perversos, todos os ditadores, Hitler, Mussolini aí na história, todos esses homens, Deus levantou, Deus instituiu, Deus manteve lá no poder por um período, depois Deus mesmo destruiu-os, mas Deus os manteve. E sempre, ainda que nós não entendamos no momento os fatos históricos, mas nós podemos dizer, Cristo reina sobre eles, o Senhor reina sobre eles, e o Senhor os mantém com um propósito supremo que vai se mostrar lá no final de todas as coisas. E o propósito, às vezes se mostra já agora, mas às vezes só no final dos tempos. E o propósito é esse, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, para que o meu nome seja o quê? Glorificado. Então, meus irmãos, quem vai ganhar essa eleição, pastor? Não sei. Quem vai governar o Brasil a partir do ano que vem? Não sei. Ainda não teve eleições, né? Vamos saber. Já, esse mês ainda. Mas quem vai governar o estado do Pará? Mas quem vai governar a nossa nação? Não sei, mas eu sei o seguinte, quem Deus vai colocar lá? Porque seja um, seja outro, tem vários candidatos aí, né? Seja quem for, vai ser aquele que o Senhor colocar. Né? Os mais novinhos não lembram disso, mas os mais velhos vão lembrar, né? Quando teve a redemocratização, começou aquele processo todo aí, foi eleito, ainda que indiretamente, mas com muito clamor popular, Tancredo Neves. Tancredo Neves nem chegou a tomar posse. Né? O Senhor não quis. A vontade do homem é irrelevante. A vontade de Deus sempre se cumpre. A vontade do homem não se cumpre sempre. Porque a vontade do homem depende da vontade de Deus. Então, meus irmãos, não sei quem governará, mas eu sei uma coisa, vai ser aquele que Deus escolher. E quem Deus escolher vai glorificar mais a Deus. Seja bom, seja mal. Porque é isso que o Senhor Deus está dizendo aqui de Faraó. E o meu último ponto, meus irmãos, né? Nesta manhã, e aí eu vou passar já para as aplicações. Cristo vencerá. Cristo que reina, essa graça comum, especial, que Deus está atuando, vai resultar na glória de Deus. É isso que o Senhor está falando aqui, na glória de Deus. Mas a glória de Deus é sempre a glória do Filho. Lembra que o Senhor Jesus Cristo diz na oração de João 17? Glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti. Cristo reinará, Deus reinará, o Pai reinará, o Espírito reinará. Enfim, Deus será glorificado. Vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 31. Essa é a nossa certeza. Aconteça o que acontecer. Levantem-se faraós perversos ou levantem-se homens como José, que foi um rei piedoso. Não importa. O final é que Cristo reinará. Vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 31. Mateus capítulo 25, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará aonde? No trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Não é que elas queiram vir, não. Ele vai reunir a força. Ele vai trazer todo mundo para o juízo final. Todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei, ele é rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
Desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos, quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quanto os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ele vai vencer, e quando ele vencer, ele vai separar suas ovelhas, seus eleitos para a direita, e vai dizer assim, venham para o reino que está preparado desde sempre, porque vocês são eleitos antes de que o mundo existisse. Lembra que Jesus disse? Eu não perdi nenhum dos que me deste. E aí, vocês que viveram aqui nesse mundo como cidadãos da cidade da onde, irmãos? De Deus. E como é que o cidadão da cidade de Deus vive? Cidadão da cidade de Deus não é idólatra. Cidadão da cidade de Deus vive para o Rei Jesus. Cidadão da cidade de Deus não oprime os outros. Cidadão da cidade de Deus alivia o sofrimento dos outros. Como é que eu mostro hoje que eu vou viver com Jesus? A minha vida hoje já mostra se eu vou viver com Jesus no reino dele. Porque hoje eu já mostro se o reino dele já está em mim. Se o reino dele já habita em mim. Se o reino dele habita em mim, eu dou comida para o que tem fome, mato a sede. Eu não oprimo o estrangeiro, eu me torno hospitaleiro, eu visto nu, eu visito o doente, eu visito o que está na prisão, eu não sou opressor, mas eu sou, vou usar aqui uma palavra, aliviador. Eu não oprimo, eu não odeio, eu não persigo, eu não sou cheio de ódio, mas eu sou cheio de amor, eu sou cheio de Deus, e Deus é cheio de graça. Por favor, não feche a sua Bíblia aí, você não precisa abrir, mas eu comecei com o Salmo 146, você não precisa abrir aqui, eu só vou ler aqui esse Salmo, o primeiro Salmo que nós lemos hoje, no início do culto, e esse Salmo diz assim, olha só o Salmo 146, versículo 3. Não confieis em príncipes nem em filho do homem, em que não há salvação. Sai do espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem a Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o que guarda a verdade para sempre. Olha só, o que faz justiça ao oprimido, o que dá pão aos famintos, o que solta os encarcerados, o que dá vista aos cegos, o que levanta os abatidos, o que ama os justos, o que guarda o estrangeiro, o que sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Quem é de Deus, faz o que Deus faz. E Deus guarda o órfão, guarda a viúva, guarda o estrangeiro. Deus não promove o racismo, Deus não promove a opressão, Deus não promove a pobreza, Deus não promove na graça comum essas coisas. O que gera isso é o pecado, é a maldade do homem que, no final das contas, a maldição vem, a perversidade e pelas ações do homem, por causa do pecado do homem, mas a graça de Deus liberta de tudo isso. A graça de Deus nos leva a adorar a Deus e nos liberta de todo tipo de opressão ao próximo. De maneira que se eu sou de Cristo, se eu sou do reino de Cristo, eu vou ser igual a Deus. Eu vou ser igual a Deus, irmãos. E eu vou morar com Deus, eu vou morar com o Senhor no futuro. Agora lá, voltando para Mateus, diz aqui, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste.
e enfermo na prisão não me visitaste. Então também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: é verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, para o justo, e os justos para a vida eterna. Os opressores serão oprimidos para sempre no inferno. É claro que aqui, possivelmente, o texto se refere especialmente àqueles que são de Cristo e que estavam precisando de assistência, né? Mas isso se aplica muito geral, irmãos, a todos os que estão sofrendo a opressão e que o cristão verdadeiro, dentro do seu ambiente, dentro das suas possibilidades, ele glorifica a Deus, ele ama o próximo, ele serve o próximo, ele promove a vida, ele promove o alívio, ele promove todo tipo de benefícios ao próximo. Aonde está um cristão, está a misericórdia de Deus. E a misericórdia, ela socorre o aflito. Aonde há adoração, há amor e misericórdia de Deus. Aqueles que vão viver com Cristo no reino eterno, o reino já está neles hoje, de maneira que Cristo já se manifesta exatamente na adoração que eles têm a Deus e na misericórdia que eles exercem sobre o próximo. Aqueles que vão habitar com Cristo para sempre são aqueles que hoje já amam a Deus, ainda que imperfeitamente, mas já amam a Deus e já amam o próximo, ainda que imperfeitamente. Portanto, a igreja, essa cidade de Deus, é esse reino de Cristo. E Cristo vai vencer, e Cristo vai habitar com eles, aconteça o que acontecer, entende? Isso não vai mudar. Ele diz: eu vou reunir as nações, eu estou no controle de tudo. Mas eu queria, antes de fazer as aplicações finais, dar só esta palavra aqui. Isso significa, irmãos, que nós temos no curso da história, o que está acontecendo no curso da história? No curso da história, nós temos o homem natural se tornando cada vez mais idólatra e odiando o próximo e oprimindo o próximo e se tornando malvado e perverso. E as instituições vão sendo afetadas por isso, e às vezes tradições vão se manifestando, vão se tornando tradições da idolatria e da opressão. É isso que há no mundo. O que evita que a coisa não se torne impossível, torne impossível a vida? A graça comum e a graça especial. De maneira que aqui e ali Deus age de forma que os homens abandonem algum aspecto de opressão e as pessoas que estão sofrendo são aliviadas. Operando a graça comum, então, a graça especial de Deus. E ali acontece, então, modificações, transformações naquela situação social de uma determinada nação, num momento da história da humanidade. Mas então, depois, a coisa se torna grave de novo. E assim nós temos uma variação. De forma que não é questão meramente deixa eu só falar mais uma coisa. E essas modificações, às vezes, também, que tornam as coisas piores, também vêm em nome de revoluções, dizendo que vão tornar as coisas melhores. Mas quando não é a graça comum, quando é o pecado do homem, essas mudanças trazem ainda mais opressão, mais idolatria, mais maldade. De forma que o que depende do homem, preste atenção nisso que eu vou lhes dizer agora. O que depende do homem vai acontecer o seguinte, no que depende do homem. Ou tradições idolátricas e perversas vão sendo instituídas, e às vezes ficam séculos naquela situação. Ou revoluções e transformações idolátricas e perversas também vão sendo instituídas, de maneira que a coisa, em vez de melhorar, se torne pior. E onde é que está a igreja em tudo isso? A igreja do Senhor Jesus Cristo não está nem numa situação nem noutra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está para tanto se contrapor a tradições idolátricas e perversas, como também se contrapor, da mesma forma, a revoluções idolátricas e perversas. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma função profética no mundo, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus, pastores e a igreja, e cada membro em cada campo tem uma função profética, ou seja, eles não vão ser conformados nunca.
Eles não vão ser conformados nem meramente porque uma coisa é tradicional, e eles não vão aceitar também todo tipo de revolução e de mudança. Eles vão sempre analisar e dizer assim, essa tradição, ela é idolátrica, ela é perversa ou não? Essa revolução, ela é idolátrica, é perversa ou não? De maneira que, e eu quero chegar nesse ponto aqui, porque isso é uma grande confusão hoje em dia. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, um cristão, ele deve ser de direita ou de esquerda. Deixa eu lhes dizer aqui, um cristão não é direita nem esquerda. Porque em direita, em tradição, em instituições existe idolatria e perversidade. Então o cristão nunca pode fechar com direita nenhuma. O cristão ele vai olhar que em todo o pensamento de direita há sempre um aspecto de idolatria e de perversidade. Então ele não vai fechar com pacote nenhum de direita. Cristão não é de direita. Cristão é de esquerda, cristão é revolucionário, cristão é aquele que quer mudar tudo, também não. Cristão, ele quer mudanças, ele quer melhorias, mas ele não quer qualquer mudança. Ele avalia as mudanças e pergunta, isso aqui é idolatria? É opressão? Essas tradições aqui, que a dita direita está defendendo, é idolatria? É opressão? Então não aceitamos. Essa revolução aqui que a tal esquerda quer, é idolatria? É opressão? Então também não aceitamos. O que é que vocês querem? Nós queremos aquilo que realmente de respeito ao reino de Cristo, e nós vamos preservar aquilo que é bom e vamos querer mudanças daquilo que é mal, mas sem se aliar a nenhum dos lados, porque o cristão ele é independente. O cristão não está nem de um lado nem de outro. O cristão está do lado do reino de Cristo Jesus, e o reino de Cristo Jesus é sempre um reino de amor a Deus e um reino de misericórdia quanto ao próximo. Eu quero então, meus irmãos, encerrar lhes dando 4 conselhos rapidamente. Quando você for voltar lá no próximo domingo, eu quero lhe aconselhar a fazer isso de forma cristã. E de forma cristã você vai voltar lá na perspectiva da graça de Deus. Você vai fazer aquilo para a glória de Deus. Você vai fazer aquilo em amor. Você não vai fazer aquilo ali com ódio. Você não vai fazer aquilo ali com raiva desse ou daquele grupo. Você não vai fazer aquilo movido por nenhuma polarização idolátrica, seja de um lado ou de outro. Você vai fazer aquilo ali com amor para a glória de Deus, escolhendo bem os seus candidatos, observando ali quem você acha ali que é o melhor para votar, de acordo com os princípios bíblicos, mas sabendo que tudo depende da graça comum e da graça especial, e fazendo isso com amor e com desejo de servir ao próximo. É assim que você deve chegar lá na cabine da eleição, com amor, não com raiva de ninguém, entendeu? E não desejando mal de ninguém. Segundo conselho que eu quero lhe dar: vote, mas não esperando implantar a igreja por nenhum poder político. Nós vimos aqui que as autoridades, o máximo que elas fazem é conter o mal no mundo, mas autoridade nenhuma tem poder de estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus é um reino do Espírito Santo. Então nunca vote ninguém esperando que aquele candidato, aquele político, ele vai beneficiar a igreja e que nós precisamos desta pessoa, senão a igreja estará em risco, porque a igreja não depende de político nenhum, a igreja não depende de candidato nenhum, a igreja não depende de governo, a igreja é um milagre do Espírito Santo. Então nunca vote nesse sentido, eu vou votar neste aqui, porque se essa pessoa não ganhar, a igreja vai acabar, a igreja está perdida, porque a igreja não depende destas questões políticas, meus irmãos. Em terceiro lugar, vote em esperança e paz em Deus e não com medo, entende? Eu não sei quem vai ganhar, e sinceramente, em última instância, não importa. O que importa é o seguinte, irmãos, quem vai ganhar é aquele que Deus vai colocar lá. Então, seja esse, seja aquele outro, quem estiver lá será o que o Senhor instituiu, e Ele sempre, em tudo, Ele opera para a sua glória. Então, não vote de forma desesperançada, amedrontada, perturbada, mas faça isso em esperança, em paz em Deus, sabendo que, no final das contas, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. E o último conselho que eu quero lhe dar: exerça o seu voto
com esperança, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vote com alegria, com esperança, sabendo que, olha, aquele que ganhar vai ser exatamente aquele que o Senhor vai levantar para que o seu nome seja mais glorificado, para que a igreja seja mais beneficiada. Seja quem for, seja um excelente governante que possa ser, seja um péssimo governante, no final das contas, Deus levantou um faraó para que o nome dele fosse glorificado e para que Israel e todos nós soubéssemos que ele é Deus. Então, no final das contas, nós vamos ser sempre abençoados, irmãos. Então, façamos tudo em esperança no Senhor Jesus Cristo. Ímpios são os que votam com ódio, com muita raiva e com muita idolatria. Ímpios são os que votam achando que a esperança deles está num político. Ímpios são os que votam com medo, com pavor, pensando assim, não, esse aqui tem que ganhar, porque se esse não ganhar, eu estou perdido. Ímpio é que vota assim. Ímpio é que vota achando que o reino de Cristo ou as coisas de Deus estejam sob ameaça. O cristão vota dessa maneira como eu estou colocando para vocês. Então, domingo que vem, vão lá, meus irmãos, e votem, sabendo que Cristo reina sobre os reinos do mundo e que os reinos do mundo devem ser interpretados e olhados e analisados por esse reinado de Cristo, e não o inverso. Porque Jesus não precisa de nenhum de nós, de nenhum poder humano para reinar. Ele reina, ele é rei absoluto. Em breve ele voltará. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por podermos, nesta manhã, estudar, Senhor, estes assuntos, meditar um pouco nessas verdades. E a nossa oração neste momento é que o Senhor abençoe a cada um de nós. Domingo que vem nós vamos exercer um serviço para o nosso país muito importante, que é dar um voto para um candidato, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para isso, nos dê graça, e que possamos fazer isso na lembrança de que o Senhor reina, de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e de que nós temos paz no Senhor, aconteça o que acontecer, e que o Senhor vencerá, e nós venceremos com o Senhor. Opera de tal maneira que nós, aqui nessa vida, Senhor, a nossa igreja e as demais igrejas, mostrem cada vez mais louvor, adoração e misericórdia com o próximo, amor, paciência, e seja instrumento, Senhor, do culto e do alívio ao próximo, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.